Olá, eu sou a professora Railda de Matemática. Antes de darmos início à nossa aula de hoje, eu quero te lembrar, de coisas sim, super importantes. Primeiro, você que acessa o Google Classroom, vai no link número 1, atividade obrigatória, faz essa atividade, clica em enviar e assim a sua presença estará garantida. Você que assiste, e tem acesso ao YouTube, assiste pela televisão, você precisa ir até a sua escola, retirar os materiais impressos, resolver e entregar novamente conforme o dia combinado lá na sua escola. E assim o seu professor fará a correção e vai te atribuir nota e presença. E agora também nós temos o Meet com nossos professores. Assim é um contato a mais com o seu professor e a oportunidade de você rever seus amigos, tá bom? Então, com os recados em dia, nós vamos começar a aula de hoje. Lembrando que na aula anterior, nós estudamos triângulos semelhantes. E na aula de hoje, nós vamos continuar com triângulos semelhantes, com mais exercícios práticos. Vamos lá? Então, veja lá. Comparação entre triângulos que podem ser congruentes, semelhantes ou diferentes. Então, é possível verificar a semelhança nos triângulos de uma forma bem simples. Basta observar se eles se enquadram em um dos casos semelhantes de triângulos a seguir. Então, a gente vai dar uma recapitulada nessa parte, que nós temos 3 casos de triângulos semelhantes. Vamos lá ver se você lembra. Então, no primeiro caso, nós temos ângulo-ângulo. O que isso quer dizer? Que 2 triângulos são semelhantes se eles possuírem 2 ângulos correspondentes congruentes. Então, observe aqui esses triângulos. Olha o que eles têm. Ângulo de 90 graus, iguais, e aquele ângulo de 30,96. Então, se eu tenho 2 triângulos com ângulos iguais, eu me encaixo no caso ângulo-ângulo, certo? E o segundo caso, ele é chamado de lado-lado-lado, tá? Qual que é a propriedade dele? Então, para eu reconhecer este caso, se 2 triângulos possuem 3 lados proporcionais, então esses 2 triângulos são semelhantes. Observe lá. Então, eu tenho neste lado 5, neste lado 10. Razão de proporção, 2. No lado CB, 5,83. No lado FE, 11,66. Então, eu observo que eu tenho lado, lado, lado. E finalizando, o lado AB, 3 e o lado DE, 6. Então, neste segundo caso, é lado, lado, lado. Tá? Depois nós vamos verificar nos exercícios também, tá? Para a gente retomar isso. E o terceiro caso? E no terceiro caso, antes da gente dar continuidade no terceiro caso, é aquele que a gente já viu, que na imagem anterior, que é aqui do lado, 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 a gente viu essa semelhança, a razão deles, que seria 2. Então, pelo segundo caso de semelhança, esses triângulos, são semelhantes. Então, a gente já conseguiu provar através dos valores dos lados, tá? E no terceiro caso, seria lado, ângulo, lado. Qual que é a característica desse terceiro caso? Então, 2 triângulos que possuem 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles são congruentes, ou quer dizer, são semelhantes. Então, veja a figura, como fica fácil da gente identificar também. Então, aqui no caso ângulo, lado, eu tenho 5 e 10, certo? Que é o mesmo exemplo de lado, lado. E eu tenho também ângulo, que seria o primeiro caso lá de ângulo, ângulo. Então, o que acontece aqui? Eu posso verificar esses 2 lados proporcionais, 5 e 10,
a razão de proporção é 2. E o ângulo correspondente é o mesmo, que é o de 90 graus. Então, aqui fica, né, como uma revisão sobre esses casos de ângulo, ângulo, lado, 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 e o nosso terceiro, lado, ângulo, lado. Certo, gente? Então, agora nós vamos praticar um pouquinho aí para ver se a gente realmente entendeu a matéria. Na figura abaixo, os triângulos são semelhantes. Assim, as medidas HJ e EG serão. Então, como é que eu vou fazer a solução, a resolução deste exercício? Então, você vai observar que eles são semelhantes, né? A gente já observou que eles são semelhantes. Quanto é que vai ser o valor de x, tá? Então, eu vou te dar um tempo aí para você transcrever, né? Copiar aí no seu caderno e resolver, e daqui a pouquinho a gente retorna.
Vamos corrigir então? Tenho certeza que você vai estar com a resposta certinha aí. Então veja lá. Solução. Então, utilizando a condição de semelhança, nós temos. Então, eu vou pegar a semelhança dos triângulos. Então, o meu 30 está para 12, né? HI é 30, o EF é 12. Agora, HJ, 4 mais X e EG, 2X. Lembrando que nós vamos fazer, então, a multiplicação, né? Dos meios pelos extremos. Eu tenho 2x vezes 30 igual a 12 e o 4x mais 10 eu vou ter que calcular ele junto com o 12. Lembra como que a gente faz? Né? A gente vai usar aquele termo, né, antigo lá que a gente, lá desde o sexto ano, a nossa prof ensina a gente fazer o chuveirinho, né? Então 2x vezes 30 é 60x, 12 vezes 4x é 48x e 12 vezes 10, 120. Agora eu tenho que organizar, né? Eu tenho que deixar o meu x em evidência, né? Para que eu consiga achar o resultado dele. Então veja lá como é que ficou. 60 menos 48x igual a 120. Logo eu vou ter que 120 dividido por 12. Da onde saiu o 12? Do 60 menos 48. Como ele estava multiplicando, passou dividindo. Logo, então, o meu x, ele vale 10. Porém, você observe que, então, eu vou agora substituir lá o x de acordo com o lado que ele está me perguntando. Então, veja aqui. Tá? Se eu tenho 4x mais 10 e o lado EG, 2x. Então, basta eu multiplicar esse x pelo número ali. Então, 4 vezes 10, 40, certo? Mais 10, 50. Então, o meu lado HJ vale 50 e o meu lado EG, 2 vezes 10, 20, tá bom? Então, só para que a gente realmente finalize em relação aos lados certos, né? Quanto esse lado vale, tá? Então, achei o meu x, porém, ele tem um adicional ali no lado HJ e também no lado EG multiplicado por 2, tá bom, gente? Então, é um exercício também bem completo, né? Que você pode praticar essa parte de semelhança de triângulos. Agora nós vamos observar uma situação real, né? Uma situação problema real. Então veja lá. Observe a figura abaixo e calcule a altura do monumento em metros. Então, pela figura, você já vai ver que nós vamos estar trabalhando com semelhança de triângulos. Então, eu tenho a torre ED, eu tenho a parte aqui da moça observando, então a altura dela, o raio solar, né? E ela vai querer saber qual é essa altura aqui do segmento ED, ou qual é a altura da torre. Então, veja lá. Vou te dar aqui um tempinho, né, para você também transcrever aí para o seu caderno, copiar, e já tenta resolver para a gente voltar com a solução no próximo slide.
Então, vamos corrigir esse exercício. O que você fez? Vamos lá. Então, a figura pede para que a gente calcule, né, a quantos metros, né, tem esse monumento. Então, veja lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar, né, o mesmo método de resolução que a gente já viu, né, que vocês já viram em aulas anteriores do Teorema de Tales, né, em triângulos. Então, eu vou fazer a proporcionalidade. Eu tenho 1,2, que é a altura, né, da pessoa que está observando, sobre o que eu quero, né, a medida ED. E 1,8 sobre o total, né, sobre esse espaço aqui, aonde ela está fazendo a observação. Aí, né, basta eu multiplicar os extremos pelos meios e vou chegar na solução. Então, a gente vai sempre caminhando, né, sempre vendo novos assuntos, mas o método de resolução acaba sendo o mesmo, né? Então, eu tenho ED vezes 1,8 igual a 217,5, que é este segmento total aqui entre AD, e vezes 1,2, que é a altura da pessoa que está observando. Fazendo, né, os cálculos necessários aí, eu tenho que 1,2 vezes 217,5 dividido por 1,8. Lembrando sempre, né, que você pode fazer, né, a conferência deste cálculo na calculadora. Porém, é bom você deixar essa conta ali do ladinho para você treinar essa multiplicação com números decimais, tá? Então, o que é que eu tenho? O 1,2 vezes 217,5 me dá um valor de 261. E eu vou dividir por 1,8. Da mesma forma, né? Como a prof já falou anteriormente, tanto a multiplicação, né, quanto a divisão é bom você fazer para que assim você vai treinando e não esquece a matemática básica. Então, logo, o ED, ele me dá 145 metros. Só vamos retornar aqui um pouquinho só para a gente ver. Então, ED, né, é quanto é a altura deste monumento. Então, imagine você lá, né, e observar aquele monumento. Então, ele é bem alto, né, ó, 145 metros. Certo, gente? Então, a gente pode observar que com desenhos ou com a figura, a minha resolução fica mais fácil, tá? Então, a altura, né, do monumento é de 145 metros, como a gente já viu no cálculo anterior. Tá? Então, agora a gente vai ver um outro exercício para a gente praticar um pouco mais. Na figura abaixo, que eu já vou lhe mostrar, AB e DE são raios solares que fazem projetar as sombras de um edifício a um poste de 8 metros. A sombra do poste mede 14 metros. E do edifício, 70 metros. Assim, a altura do edifício em metros será: letra A, 30 metros, letra B, 35 metros, letra C, 40 metros, letra D, 45 metros. Então, lembre que nós já fizemos alguns exercícios em relação a raios, né, solares, a sombra do edifício, do poste, enfim, já tivemos várias situações parecidas com essa. Então, eu vou te dar um tempo para você, né, copiar e também, já, se possível, você já faz o desenho, né, transcreve o que está aqui em palavras para o desenho, para você conseguir fazer essa comparação, né, para você ver que nós vamos cair em semelhança de triângulos. Tá bom, gente?
Então vamos ver lá como é que ficou a resolução deste exercício. Então, primeiramente, né, vamos ver o desenho, né, que a gente disse ali conforme a figura abaixo. Então, nós temos o prédio, né, e temos o poste. Observe que é essa altura que ele quer, né, o AC. Então, em ambos, né, aqui são os raios solares, eu tenho os ângulos de 90 graus nos dois, né, e as marcações, né, conforme a questão me deu. Então, como é que eu vou fazer a resolução deste problema? Então, utilizando a condição de semelhança, nós temos. Então, observe lá, que como ele quer AC, ó, eu tenho X. E o meu DF será o 8, né? Então, eu estou pegando esses dois lados. Aí, o próximo eu tenho 70 e 14. Certo? Então, com o desenho, né, com a figura, visualmente, né, como a professora sempre fala, fica bem mais tranquilo a gente resolver a questão. Agora, basta eu fazer a multiplicação cruzada. 14x igual a 8 vezes 70. 8 vezes 70, eu tenho 560. Passo o meu 14, que está multiplicando, dividindo, eu vou ter a altura deste edifício de 40 metros. Então, eu tinha várias opções lá, né, da letra A, B, C e D. Então, a minha resposta correta, se eu estivesse fazendo, né, uma prova, né, seja Prova Brasil, enfim, qualquer outro teste, eu marcaria a letra C, tá bom? De certo. Então, vamos lá para mais um também, com uma situação real, né? Então, veja lá, para calcular a largura de um rio, um engenheiro traçou um segmento de reta BE paralelo à margem do rio e situada a 2 metros da margem. Por outro lado, ele sabia que uma árvore situada na margem oposta estava a 5 metros da margem mais próxima. Nessas condições, a largura do rio será. Então, eu vou te dar um tempinho aqui para você transcrever a questão para o seu caderno e também, depois já vou te mostrar o lago com as opções, tá bom?
Então, vamos lá, gente, para a correção desse exercício. Então, verifique lá, né, que a imagem que ele nos dá, né, do lago, né? Então, eu tenho as alternativas, letra A, 32 metros, letra B, 24 metros, letra C, 30 metros ou a letra D, 25 metros. Então, aqui eu tenho a imagem, como é que eu vou fazer? Identificando a semelhança dos triângulos, nós temos. Então, esses valores é a figura, né, que nos indicou. Então, eu vou calcular AB, que vale X, né, que é o que eu preciso. O 4 e o 40 pelo 5, tá? Então, como eles são triângulos, né, semelhantes, eu fiz essa proporção. Aí, o que eu vou resolver, né? Eu vou resolver X vezes 5 e 40 vezes 4. Tá? Só observe aqui que na verdade ficou 40 vezes 5. Deve ter sido um erro de digitação, né? Mas a gente observa que a proporção está correta, a semelhança, né? Então eu tenho 5x vezes 40 vezes 4, eu tenho 160. Logo, o meu x, que é essa medida que eu quero, né, do lago, vai ser 160 dividido por 5. Então, a largura deste meu lago vale 32 metros, tá? Então, de acordo com o enunciado da questão, né, eu tenho letra A, 32 metros, certo, gente? Então, vimos aí hoje vários exercícios aí desta forma. Agora, nós vamos lá para aquela hora que é mais rápida, né, que a gente faz com o nosso raciocínio lógico, tá? Então, do que vai ser hoje? Então, observe os triângulos e identifique cada caso. Então, veja, eu tenho 3 casos. Lembra que lá no início da aula a prof explicou os 3 casos. Primeiro caso, ângulo, ângulo. Segundo caso, lado, lado, lado. E o terceiro caso, lado, ângulo, lado. Então, vamos lá. Veja no primeiro. Você vai dizer se ele é um ângulo, ângulo, lado, lado, lado ou lado, ângulo, lado, de acordo com a figura, né? De acordo com a figura geométrica. Então, um tempinho aí para você observar e se você não lembra, volta lá no início da aula que tenho certeza que você vai saber responder e vai acertar. Então, qual foi a sua resposta? Vamos lá? Tenho certeza que você acertou, né? Então, este caso é lado, ângulo, lado. Como é que eu sei disso? Então, pela figura, ó. Eu tenho o lado, o ângulo e o lado, tá? Então, sempre lembra lá, tenho dúvida, volta na aula, né? No início da aula, que você vai conseguir identificar. Agora, nós vamos para a segunda opção, né? Vamos ver se ele vai ser ângulo, ângulo ou lado, lado, lado. Porque a gente já viu que na primeira alternativa eu achei lado, ângulo, lado. Então, mais um tempinho para você e assim a gente já retorna com a resposta. Então, e nesse segundo caso, o que você achou de resposta? Então, o que eu tenho que observar aqui? Eu não tenho ângulo, certo? Então, entre as opções que nos restam, é a resposta certa, lado, 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 né? Então, nesse caso, você observa aqui que a gente tem a semelhança, mas não tem ângulo. Então, é um dos casos, assim, bem fáceis de a gente identificar, tá? E agora, então, vamos para o próximo. Veja lá.
Então, agora ficou fácil realmente de identificar qual é, né? Mas, mesmo assim, eu faço questão que você observe a figura para que realmente chegue naquela conclusão, ah, é isso mesmo, eu já consigo fazer essa diferença entre os 3 casos, tá bom? Nesse aqui ficou super fácil, né, gente? Porque a última opção, né, que sobrou foi ângulo, ângulo. Então, observe aqui nós temos, né, o ângulo de 90 graus nos 2 triângulos, né, e um outro ângulo. Então, neste caso, a resposta correta é ângulo, ângulo. Então, veja como que ficou a nossa resposta. No primeiro caso, nós tínhamos lado, ângulo, lado. No segundo caso, nós tínhamos lado, lado, lado. E no terceiro caso, nós tivemos ângulo, ângulo. Então, você pode observar, pode verificar, né, desde o nosso início da aula, foi em relação aos casos. E depois a gente desenvolveu com outros exercícios, com outras situações, problemas reais, né? Então, que ficam fácil de a gente ver aonde aplicar, né, a matéria de hoje, que era a semelhança de triângulos, certo, gente? Então, o que a gente pode né, ver na aula de hoje, que a gente viu sobre triângulos semelhantes, né? Já tivemos uma aula, essa aqui é a nossa aula de parte 2, né, sobre triângulos semelhantes, e provavelmente, né, na próxima aula, a gente vai ter mais exercícios sobre triângulos semelhantes, porque há uma imensidão de opções, de casos que a gente pode pôr em prática sobre este assunto, né? Então, você vai verificando, né, durante as aulas que a gente tem trazido situações reais aqui para que a gente realmente entenda a matemática do nosso dia a dia. Porque às vezes a gente fica em dúvida, mas será que eu vou usar esse tipo de assunto? Será que um dia eu vou conseguir realmente pôr em prática, né? Então, assim você observa que realmente você consegue pôr, né, em prática o que você estudou durante a aula, né? E eu acho que isso dá uma satisfação, porque se de repente alguém perguntar, como é que faz isso? Eu sei, eu uso teorema da bissetriz. Não, eu uso o teorema de Tales. Para esse caso eu posso usar, né, o que a gente viu hoje aqui, né, triângulos semelhantes, né? Tá bom, gente? Então, o que eu posso dizer para vocês, né? Bons estudos, fiquem bem, até a próxima. Até mais, Thiago!